Eu aposto que todas as vezes que você faz exames de fezes, sempre dá negativo. Por que será que isso acontece? Vem comigo, acompanhe o meu canal, Joana Segal, curta, ative o sininho, que sempre que a gente trouxer novos temas, você vai estar sempre por dentro. Você deve estar se perguntando por que sempre o médico solicita o exame de fezes e na maioria das vezes ele dá negativo? Por que está investigando esses parasitas nos meus filhos, nos meus funcionários, como exame periódico? Curta o meu canal, ative o sininho, que eu vou estar contando aqui para vocês o segredo de uma boa coleta de fezes para que você consiga pegar aquele parasita, aquele vermezinho e acabar com ele. Para começar, a gente tem que entender o que é um parasita. O parasita é um ser vivo, muito conhecido como verme, que causa verminoses ou parasitoses, que está ali presente de forma equivocada no nosso organismo, que na verdade está sugando os nossos nutrientes. Ele está parasitando o seu organismo. O que é parasitar? É um ser vivo que abusa do seu organismo, que consome do seu organismo para se multiplicar, mas muitas vezes vem causar prejuízos. E que prejuízos são esses? Anemia, desnutrição, desconforto abdominal e muito mais. Existem sintomas muito mais sérios. A gente vai estar falando mais para frente. Para vocês entenderem melhor o porquê que muitas vezes o exame de fezes dá negativo, eu vou te explicar como que esse exame é feito, rapidamente. O material de fezes chega num potinho no laboratório e a gente pega uma pequena porção de fezes para estar fazendo essa análise em microscópio. Por que em microscópio? Porque a gente faz a pesquisa dos ovinhos e são ovinhos microscópicos, muito pequenininhos. Lógico que quando a gente encontra nas fezes dos nossos filhos vermes grandes visíveis a olho nu, a situação já está mais complicada. Mas quando tem algum sintoma de dorzinha de barriga, por exemplo, e a gente encaminha esse exame para o laboratório, é analisado apenas uma pequena porção. Então você imagina, de todo aquele material fecal que você produz num dia, no laboratório a gente analisa só um pouquinho. Por isso que é difícil obter o positivo no exame de fezes. Além do mais, alguns vermes ou parasitas, eles aderem na parede do intestino, através, por exemplo, de uma substância que faz a adesão ou de uma estrutura do próprio verme com dentinhos que grudam na parede do intestino, causando até um desconforto. Isso faz com que dificulte o exame positivo nas fezes. Outro fator que leva à negatividade no exame de fezes ou exame parasitológico de fezes, né? É aquele exame que a gente pesquisa o parasita e não sangue, entre outras coisas. Porque exame de fezes existem vários. Hoje a gente está falando da pesquisa de parasitas. Outro fator, então, que causa o negativo nesse exame é o acondicionamento dessas fezes. Se você demora muito para levar ela no laboratório, os ovinhos se degradam. Falando assim, de forma mais fácil para que você entenda, é necessário que você acondicione essas fezes num ambiente frio, de 5 a 10 graus, e que leve imediatamente para o laboratório. O potinho, o laboratório que cede para vocês, ele tem que ser estéril e, como eu disse anteriormente, apenas um pouquinho de fezes é necessário, nem muito, nem tão pouco, para que dê o suficiente para se fazer a análise microscópica, ok? É interessante que esse potinho seja fechado adequadamente, para que essas fezes não esburrem e esses ovinhos não sofram uma chamada putrefação, ou seja, eles se degradem, ok? Então, acondicionar da forma correta é uma das chaves para a gente obter um resultado positivo. Se você tem dificuldade de evacuar, o ideal é que você peça para o laboratório um potinho desse com um conservante. O nome desse conservante é MIF, é a base de formol, para conservar os ovinhos do verme.
Porque muitas vezes a pessoa só tem condições de ir ao banheiro à noite ou só consegue ir uma vez por semana. Então, com esse conservante, pode-se coletar um dia antes e levar no outro dia para o laboratório, ok? Fica aí mais uma dica. Outro motivo pelo qual o exame de fezes muitas vezes dá negativo é que cada verme coloca, ou seja, faz a postura dos ovos numa quantidade. Tem vermes que colocam muitos ovinhos e tem vermes que colocam poucos ovinhos. Como o Schistossoma mansoni, que causa esquistossomose, por exemplo, tem uma postura de ovos muito pequena. Isso dificulta a gente estar encontrando no microscópio esses ovinhos. Diferente da giardíase, que é uma doença causada pela Giardia lamblia, por exemplo. Essa giardia já tem uma postura de ovos maior, porém, acontece que a giardia, e aí sim é a minha dica mais valiosa desse vídeo, é que a giardia ela tem o período negativo de postura dos ovos. O que é isso, Joana? O período negativo são dias em que a giardia não faz a postura de ovos. Então, pode ser que você esteja coletando as fezes no dia errado. Então, qual é a minha dica? Que essa coleta seja feita de forma com dias, pulando alguns dias. Coleta hoje, 4 dias depois você coleta novamente, 7 dias depois você coleta novamente, ou seja, uma vez por semana, durante 6 semanas. Lógico que se você coletar uma fezes, 2 fezes, na segunda o seu exame já deu positivo, tudo bem. Agora, se não, caso contrário, você faz essa coleta até 6 vezes. Nós já tivemos experiências no laboratório que só na 6ª amostra que nós encontramos a esquistossomose, né? Conhecida aqui no interior de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá. São doenças que acometem muito os países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. Tem muitos interiores, pessoas que não entendem muito como ocorrem essas doenças. Então, quando a gente conhece o verme em que se está sendo parasitado, a gente sabe a origem de onde ele veio. Então, por que fazer o exame de fezes? Porque a gente não precisa saber se é positivo ou negativo, se eu tenho ou não verme para tratar. A gente, mais do que isso, precisa saber de onde ele está vindo. Porque se a gente não eliminar a fonte, iremos ter reinfecções. Assim como crianças que vão para creche, escolinhas, com maus hábitos de colocar a mão na boca, de comer unha ou roer unha. Isso tudo leva aqueles ovinhos para dentro da boca e chegam ao intestino e parasitam lá, se multiplicam, causando infecção. Então, para que fazer o exame de fezes? Para saber se tem ou não verme, a quantidade de verme que está parasitando aquele ser humano ou animal também, isso vale também para a veterinária, porque a carga de parasita, ou seja, a quantidade de ovinhos, prediz também a evolução daquela doença e daqueles sintomas. Então, precisamos ficar atentos na quantidade. O tipo de verme, porque se não fosse para saber o tipo de verme, todo mundo tomaria remédio de verme uma vez por ano. O problema é que os antiparasitários, eles agridem muito o fígado, principalmente das criancinhas ou quem já tem alguma predisposição de doenças no fígado. É muito perigoso. Então não podemos dar remédio de verme assim, aleatoriamente. O ideal é que se faça esse exame também para saber que verme é esse, como eu disse anteriormente, para a gente eliminar a fonte. Será que é a minha caixa d'água que não está lavada adequadamente? Será que é o mau costume de roer unha, como eu disse? Será que são as hortaliças que eu como em restaurante ou que em casa mesmo eu não lavo com tanto capricho? A gente tem que ficar atento de onde está vindo isso daí. E existem vermes também que eles disseminam de uma criança para outra, por exemplo, na creche, como o Enterobius vermiculares, que causa o oxiurus, né? Que causa um desconforto, irritabilidade, insônia na criança, desconcentração. Ela tem uma evolução escolar até prejudicada por conta disso, porque até a mãe descobrir o que já se passaram aí 3, 4 semanas, um mês e assim vai, causando feridas no neném ou na criancinha e prejuízos emocionais também para aquela família. Assim como o oxiurus, nós temos outros vermes, como a giardia, que passa
de contato por contato. Uma criança passa para outra, pegando o material da escola, encostando na mãozinha, trocando de alimento. Então, nós temos que ficar atentos também nas crianças dentro das escolas. Com um exame de giardia positivo ou oxiurus, pode-se avisar ao professor da creche, por exemplo, sobre isso, porque os cuidados vão ser redobrados e as mães dos coleguinhas também podem ficar atentos a essas irritabilidades nas crianças. Para fechar, a gente vai estar falando um pouquinho para vocês agora de como essas doenças parasitárias evoluem de uma criança para outra ou de um adulto para o outro. A evolução de uma infecção por parasita, ou seja, o agravamento dos sintomas, está envolvido diretamente com a imunidade dessa criança ou dessa mãe ou desse ser humano no geral. A idade deles também faz total diferença na evolução desses sintomas. Então, a imunidade, a idade, as condições em que o organismo desse ser humano se encontra naquele momento. Se ele já estiver debilitado, com certeza que esse parasita vai prejudicar muito mais. Por exemplo, uma anemia avançada, uma desnutrição. Tem vermes ou parasitas que podem causar aumento do fígado, do baço, prejuízos pulmonares, aí assim vai. São coisas que a gente às vezes menospreza, mas que são muito sérias. Então fica hoje essa dica para vocês de estar fazendo essa coleta de fezes em dias alternados, de 3 a 6 amostras, para dar mais segurança no diagnóstico, tá bom? Depois de tantas dicas valiosas de como se coletar o material de fezes, comente no nosso canal, ative o sininho, esteja sempre conosco para a gente trazer novas dicas para vocês. Tudo sobre exames laboratoriais. Um abraço!